Já recebemos aqui no Graciosa o sociólogo Demetrio Magnoli, o jornalista William Vac, e hoje temos o privilégio de receber o escritor, filósofo e colunista Luiz Felipe Pondé. Ele vai falar sobre as tensões da democracia. Agradecemos a parceria com a Unibrasil Centro Universitário, representado pela professora Wanda Camargo, e a instituição humanitária Benai-B, representada por sua presidente, doutora Esther Proveller. Convido a Silvia Camargo, conselheira da Biblioteca Bento Munhoz da Rocha Neto, para complementar as apresentações e vamos, o mais breve possível, ter o Pondé conosco. Muito obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, só vou dar 3 avisos. As perguntas serão feitas por escrito, daí vai ser feita uma seleção, as que são parecidas. Nós vamos fazer 5 perguntas ao palestrante. Os autógrafos serão dados após a palestra no hall e a gastronomia será servida na sala Valdemar Monastir. Senhores, a presença de vocês tem sido a voz que nos diz que estamos no caminho certo. O caminho de pensar, questionar. E mesmo que não tenhamos todas as respostas, estamos melhorando o conteúdo de nossas perguntas. Coube a mim a tarefa de apresentar Luiz Felipe Pondé. Uma tarefa difícil e foi recomendada. Não copie do Google. Mas jamais faria isso. Como ele mesmo gosta de nos perguntar como seríamos lembrados daqui a 500 anos, então eu pensei, como ele seria lembrado? Um estudante de medicina que resolveu deixar os seus estudos para ser filósofo e conseguiu conciliar uma carreira universitária brilhante com uma presença marcante na imprensa e no debate público. O escritor visceral que colocou pela primeira vez no Brasil a filosofia na lista dos best-sellers. O colunista cáustico que provoca os politicamente corretos quando afirma que entre a autoestima e a felicidade ele prefere o pecado. O filósofo apaixonado pelas pernas das mulheres, eu li na revista Trip, e que diz que é o desejo delas que desorienta deliciosamente o mundo. Eis nosso tormento. Então, achei a resposta. Como ele mesmo será lembrado, o homem que diz que o que importa é viver com paixão, porque onde ela não existe, existe a indiferença, e a indiferença é o nada e o tédio. E, simples assim, a anatomia imita a vida do afeto, o amor é a invasão da vida. Mas, deixando as paixões para depois, agora é hora de pensar o Brasil, com vocês, Luiz Felipe Pondé e as tensões da democracia. Boa noite. Bom, boa noite. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, do clube. Silvia, Eliana, Wanda, que trabalharam para vir aqui. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Bom, nós não vamos falar sobre as pernas das mulheres. Bom, essa pauta sobre tensões da democracia, a minha ideia é desenvolver com vocês um pouco algumas tensões. Eu tenho na minha cabeça 3 tópicos, né, para a gente conversar sobre o assunto. Esse é um assunto que a gente vem falando muito disso. E eu imagino que isso é uma coisa que está o tempo inteiro na mídia, muita gente fala do ponto de vista político. Eu sei que vocês receberam aqui o Demetrio. O Demetrio é um excelente analista político, talvez os melhores que tem em atuação na mídia. E eu penso em tocar com vocês aqui em algumas outras tensões, talvez mais profundas, né? No sentido de que não são propriamente políticas, não no sentido de dizer que a política não seja profunda,
Mas a democracia não é só um regime político. Aí tá. A democracia, ela é a democracia moderna, contemporânea, representativa, da qual a gente está conversando aqui. Ela tem aspectos que se desdobram no político, mas aspectos que tocam em comportamento, tocam em moral, né? Tocam em tolerância. Então eu queria desenvolver com vocês aqui, primeiro, uma das tensões da democracia, é uma tensão que vem desde o Platão, ele aponta, portanto eu vou sair da discussão tipo Dilma versus Cunha, PT versus Petralhas versus Coxinha, tá? Que isso não é uma discussão importante, não, ela é. Mas, quando eu soube que o Demétrio tinha passado aqui, eu falei, bom, ele já fez esse trabalho. De certa forma, ele conhece muito bem essa questão de estrutura política. Acho que a gente pode tocar em questões da democracia um pouco mais, não tanto profunda, mas que não são tão visíveis. Assim. Então, voltando. A primeira coisa que eu queria desenvolver com vocês é uma crítica que o Platão faz à democracia, desde a Grécia. E que, portanto, ela transcende um pouco a questão brasileira. E depois eu vou apontar algumas questões brasileiras hoje no contexto, tá? Então, qual é a questão, essa coisa que o Platão falava desde a Grécia? A democracia tem um problema, lá na Grécia, depois a gente vem para cá, que é o seguinte: a democracia, ela tem uma vocação à retórica. Isso é uma tensão da democracia, que, se você pensar, ela vai desdobrar no nosso cotidiano. Muita gente acusa a Dilma de ter mentido na propaganda política, né? Inclusive quem vendeu, quem votou para ela. Mas democracia sem propaganda política, sem marketing, numa sociedade como a gente vive, não existe. Porque o candidato, ele tem que saber exatamente o que as pessoas querem para poder ajustar a fala dele ao que as pessoas querem e, nesse sentido, ganhar voto, né? Então, quando Platão dizia lá atrás, cerca de 2.300 anos atrás, que a democracia tinha um problema, que é a vocação dela retórica, e olha que a gente está falando de um sistema que reunia, sei lá, 500 caras, em quase uma reunião de um condomínio grande. A democracia ateniense, né? Era direta, como se fala, não era representativa. Quando ele estava dizendo isso, ele queria dizer o seguinte, que na democracia o que importa é o convencimento do outro. E se você consegue convencer o outro, você venceu a batalha. Portanto, a expectativa que a gente tem de que exista alguma ideia de verdade no jogo democrático, que é uma expectativa. O próprio Aristóteles dizia que o ser humano é um animal que tem uma vocação ao conhecimento. Então a gente tem uma aspiração de achar que é importante a verdade. Mas a democracia tem um problema com a verdade. Na democracia, a verdade é aquilo que a maioria soma e diz que é. Não tanto uma verdade no sentido metafísico, mas aquilo que se transforma em poder e que todo mundo tem que aceitar. Então, o problema da retórica que o Platão falava, ou seja, que no sistema democrático você tem a verdade, é o convencimento do que um grupo consegue sobre o outro, a gente pode achar que isso daí, a crítica do Platão acabou, que não funcionou. Não, ela continua funcionando, só que ela mudou um pouco de contato. Como você acha que você pode ganhar uma eleição hoje se você não faz uma boa propaganda? Se você não fizer um bom marketing? Então, a tensão entre verdade e democracia continua. Só que, dos últimos, grosso modo, 200 anos para cá, a gente associou a democracia, a política em geral, à capacidade de salvar o mundo. Ela tomou o lugar da teologia, como se fala, da religião. Então, por conta disso, que na história da filosofia política, o primeiro a fazer isso foi o Jean-Jacques Rousseau. Claro, Marx e outros fizeram posteriormente, mas foi o Jean-Jacques Rousseau. Essa associação entre expectativa política e expectativa de redenção do mundo.
Então, nós temos uma relação com a democracia que é quase uma relação de dogma. Tem um filósofo no século XIX chamado Tocqueville, com quem eu conversei bastante, com a jornalista do Gazeta, né? Na entrevista que ela conhece, estava bem inspirada no Tocqueville, nas perguntas, que ele fala que a democracia era o dogma moderno por excelência. Então a gente preza a democracia. Eu sempre digo, e eu acho que a democracia é o melhor regime que a gente conhece, mas eu tenho certeza que daqui 1000 anos, provavelmente ela já terá acabado, né? Ela vai passar provavelmente, e eu tenho a impressão que daqui 1000 anos as pessoas vão olhar para trás e vão ficar impressionados como a fé que a gente depositava na democracia. E eles vão achar que é parecido vai ser parecido com o que a gente olha para trás e pensa nas pessoas que achavam que podiam ler alguma coisa na borra de café ou nas vísceras dos animais. E com isso eu não quero dizer que a democracia não seja legal. Eu acho que é o melhor regime que a gente conhece, sem dúvida. Mas não me parece evidente que ele vai conseguir permanecer sempre. Ele é muito caro, muito custoso, demanda uma operação gigantesca, né? Ainda bem que a gente tem ele, mas essa lentidão da democracia pode pôr em perigo em várias situações. Bom, mas eu não quero entrar por aqui, porque isso vai nos levar para uma discussão Brasil modelo chinês, eu não quero ir tão longe. Eu quero voltar para o problema da verdade que eu estava dizendo. Tem uma outra coisa relacionada a uma tensão de fundo na democracia, que é o fato dela ser um regime numérico. Esse regime numérico significa... O Nelson Rodrigues, quando falava de democracia... Veja, o Nelson também estava longe de ser um antidemocrático, hein? Como eu. Mas, assim, ele dizia que um problema sério dela é que ela mostrou... Eu vou falar a frase dele e depois eu vou comentar. É uma frase muito forte. A gente está falando de Nelson Rodrigues, né? É sempre forte. Ele dizia que a democracia é um regime que fez com que a maioria, que não sabe coisa nenhuma, tomasse consciência que é a maioria. Ele usa uma palavra mais dura, né? Ele usa a palavra idiota, né? E que isso é um problema que a democracia se bate o tempo inteiro. O argumento do Nelson soa elitista, né? E pode ser interpretado como tal, mas eu não estou interessado aqui se eu estou soando elitista ou não. Não é uma questão de ser elitista, o argumento do Nelson. O argumento do Nelson, voltamos então para o Platão, certo? O argumento do Nelson é o seguinte: numa democracia de massa, o que importa é o número. E o que importa, portanto, é você convencer a massa de uma determinada coisa. Uma vez que ela estiver convencida, o número vai em direção àquilo que for feito o conhecimento, o convencimento. E veja que eu estou pensando a democracia fora de qualquer expectativa de que ela seja uma redenção. Por exemplo, eu não acredito em democracia direta. Eu, como alguém que estuda um pouco isso, não acredito em democracia direta. Não acredito em comparar o Brasil com a Islândia ou com a Escandinávia. Não acredito na ideia de que as redes sociais vai fazer com que a gente monte uma grande internet onde todo mundo vai debater a Constituição junto. Basta você entrar na internet e você vê o que se debate, né, nas redes sociais. Isso significa que a gente deve destruir a democracia? De jeito nenhum. É o melhor sistema que a gente conhece. Mas a gente tem que ter noção das tensões que estão no fundo dela, das dificuldades que a caracterizam. Será que se a gente tiver um regime de educação melhor, a democracia melhora? Possivelmente sim. Eu trabalho com educação, mas não porque eu acho que a educação vai salvar o mundo, porque eu gosto de dar aula mesmo, por isso que eu trabalho com educação. Mas assim, a gente tem uma expectativa que a educação melhore um pouco essa equação de um número gigantesco de pessoas que não sabem muita coisa, mas que tomam decisões a partir de qualquer retórica, em oposição a um suposto grupo de pessoas que seriam mais bem informadas e que, portanto, sei lá, o voto teria mais consciência. Isso me leva... Mas a educação, não sei não, hein?
Países com digamos assim, um sistema educacional melhor que o nosso, na realidade o que acontece muitas vezes é que as pessoas nem vão voltar. Portanto, às vezes não tem nem muito interesse. Mas na realidade o melhor governo do mundo é o governo que a gente não lembra que ele existe. Quando você lembra muito que o governo existe, é porque ou você está mal, ou ele é muito ruim. Então você tem que ficar lembrando o tempo inteiro. Mas tem uma outra coisa que é assim, eu disse que tem um cenário que é o seguinte: de um lado, um grande grupo, aquilo que o Nelson chama de os idiotas, que são em quantidade. O Nelson disse assim: a democracia fez com que esses caras, né, eu quero repetir a palavra que é muito forte, a democracia fez com que essas pessoas que antigamente nasciam, reproduziam e morriam, elas passaram a achar que elas tinham opinião sobre o mundo, capacidade de analisar a sociedade. É claro que o Tocqueville, no século XIX, ele disse que a democracia é bavardeuse, tagarela. Justamente porque tem essa característica que todo mundo é chamado a falar, todo mundo é chamado a pensar. Então, assim, a minha ideia é que quanto mais a gente entende essas tensões da democracia, na realidade a gente pode fazer com que ela seja menos ruim do que ela é e um pouco melhor do que ela funciona. Mas não sei se a ideia de uma educação seguramente faz com que as pessoas votem melhor. Quer ver eu dar um exemplo? Você pode pegar, por exemplo, um professor universitário, alguém com PhD, super bem formado, e ele pode jurar para você que o voto consciente é o voto no PT. Aliás, quase todos. É o voto no PT, ou no PSOL. Você pode pegar um menino ou uma menina de 18 anos, que os dois estudaram numa escola assim, super cabeça, super descolada, né, que faz, sei lá, estudo de meio em Cuba. É claro que é cara, né? Para ser descolada tem que ser cara. Se for barata, nunca é descolada. Então, assim, e esse menino e essa menina, que tiveram umas aulas de história e geografia, elas vão jurar que o melhor voto pode ser no PSOL. Agora, você pode pegar um cara que é um empresário. Estou trabalhando um pouco aqui com o estereótipo, clichês. O empresário, que é um cara que não tem PhD e partiu de uma lojinha pequena e hoje tem uma cadeia de empresa gigantesca que dá, sei lá, emprego para 3.000 pessoas diretamente, mas não sei quantas indiretamente. E o cara jura para você que o melhor voto é no PSDB, sei lá. Esse segundo cara vai ter certeza que o voto dele é consciente, e o PhD lá vai ter certeza que o voto dele é o consciente. O PhD vai achar que o voto do empresário é movido pelos interesses dele, que tem um grande negócio, e o empresário vai achar que o voto do PhD é movido pela ignorância dele com relação à economia e também pelo fato de que ele quer um cargo no governo um dia, porque ele ganha mal como professor. Então, assim, o PhD acha que o empresário não estudou bastante, não é nem PhD, não tem título, não é doutor, coisa nenhuma, e o empresário vai achar que o PhD nunca deu emprego para ninguém, portanto não tem a mínima noção do que é lei trabalhista. Isso é uma tensão na democracia, ao que eu me referia no sentido mais profundo como metáfora, né? Mais estrutural. É uma tensão. Então a ideia do que se chama voto consciente na democracia só é claro quando você está fazendo propaganda política. Quando você sai da propaganda política, a ideia de voto consciente está longe de ser evidente. Está longe. Eu sei que o meu argumento é cético, né? Tecnicamente falando em filosofia, esse é um argumento cético. Né? É um argumento cético. Mas, independente dele ser um argumento cético, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que esse é um problema mais ou menos insuperável. A costa oeste e a costa leste americana, com alto índice de imigração,
e com muita gente envolvida em arte e cultura, e com muitas pessoas de casamentos rompidos ou solteiras, pode ter certeza que Obama era a melhor coisa do mundo para os Estados Unidos. Mas se você for para a América Profunda, onde você tem pessoas casadas há muito tempo, com filhos que vivem em cidades pequenas, longe do aparelho do Estado, que é muito presente nas duas costas americanas, eles podem ter certeza que o Obama é uma desgraça, porque inchou a máquina estatal dos Estados Unidos. E olha que não dá nem para comparar, né? Ele tem 14 ministros e a gente tinha 39, agora 31, não é isso? Acho que caiu para 31, melhorou? Então, assim, ou seja, nunca mais fale por aí voto consciente como quem está dizendo assim, sei lá, o Atlético ganhou de 2-0 do Curitiba, sabe? Ou o contrário, eu não quero ofender sensibilidades. Eu não sei quem é Atlético, quem é Curitiba. Em São Paulo eu diria, o Palmeiras ganhou de 2-0 do Corinthians, o que está longe, o Palmeiras tomou de 5-1 recentemente. Mas assim, o que eu quero dizer, essa frase voto consciente, que muita gente usa por aí, que é uma frase que tem gente que quando fala essa frase tem até emoção, assim, quase, né? É quase um orgasmo, assim, então uma coisa assim, voto consciente. Eu tenho os meus votos conscientes, vocês têm os seus votos conscientes, né? Ou seja, aparentemente as pessoas votam a partir dos seus interesses. E a teoria política vai a reboque. Porque as teorias políticas normalmente servem para quase qualquer coisa, né? Você justifica isso com uma teoria política, justifica aquilo outro com teoria política, né? Eu posso considerar, veja, quer ver uma tensão da democracia dessas que eu estou chamando mais estrutural? Uma das coisas que o Tocqueville diz no Democracia na América dele, que ainda é o melhor clássico para entender a democracia no sentido estrutural, é quando ele diz que existe uma tensão da democracia entre liberdade e igualdade. Olha aí outra tensão profunda da democracia. E veja, essa tensão hoje no debate brasileiro, ela está começando a aparecer, né? A gente tem muita briga, muito bate-boca, né, hoje em dia no Brasil, mas eu sou daqueles que acham que está até bom o bate-boca. Está até bom. Eu digo, no debate político brasileiro, eu acho que tem uma novidade. Jovens que começam a se identificar com um modelo mais liberal de sociedade, no sentido econômico. Está começando a aparecer na universidade, mas na universidade eles ainda andam disfarçados, porque senão eles apanham, né? Não, digo, do curso de economia nem tanto. Não sei se está aqui, mas se for na economia na PUC ou em São Paulo na USP, também na economia eles apanham. Porque lá a economia também é uma economia que critica o mercado. Eu, pessoalmente, acho que um economista que é contra o mercado é um piloto com medo de altura. Eu tenho essa impressão, não consigo, ninguém me convence. Mas assim, mas eu estou falando jovens, meninos e meninas que eu conheço, tem no Brasil inteiro, tem alguns encontros que eles organizam, escondidos, porque senão os movimentos oficiais quebram, impedem de acontecer o encontro, fazem aquelas coisas que democráticos fazem normalmente, impedem que o outro fale, porque aí já acusa deles isso ou aquilo, mas tem um pouco aqui e ali. O debate público abriu um pouco, né? E você já começa a ter alguns jovens que se identificam com o modo mais liberal de sociedade e já sabem que quando dizem para eles, não, você é a favor da ditadura, eles dão risada e mandam o cara para aquele lugar. Eu não tenho nada a ver com ditadura, né? O meu negócio é outro, eu quero uma sociedade mais ágil, mais liberal, que o mercado seja mais importante, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que esse debate ele aparece hoje aqui no Brasil, liberdade versus igualdade. Por exemplo, o Tocqueville diz que a democracia tem, entre outras coisas, dois valores muito significativos. Um é a liberdade e outro é a igualdade. É verdade, né? A igualdade, quando você valoriza a igualdade, isso tende a diminuir as diferenças, isso que é igualdade, e isso acaba limitando o movimento das pessoas.
Quando você insiste muito na igualdade, você pode produzir como filha a mediocridade. Porque se todo mundo... É muito mais fácil ser igual quando todo mundo não faz nada. A melhor jeito de você ter pessoas iguais é não deixar que elas façam muita coisa. Elas ficam bem iguais umas às outras. Agora, por outro lado, se você valoriza a liberdade ela tem também a sua nêmesis, como se fala em filosofia, seu ponto de virada negativo. Os contrastes aumentam muito, né? E aí quando você deixa as pessoas soltas, as diferenças entre elas aparecem muito gritantemente, né? E isso faz com que o contraste aumente, as distâncias aumentem e você vai gerar aquilo que está na moda falar, que é uma palavra super na moda, que é desigualdade. Tem palavras de moda. Hoje em dia, a desigualdade é a palavra-chave, né? Desigualdade. Então, assim, portanto, essa tensão entre liberdade e igualdade, ela é meio irresolvível na democracia. Eu sei que tem gente que fala, não, a saída está no caminho do meio. Mas essa frase, ela só serve porque você não sabe onde está o caminho do meio. Porque qualquer um diz que a saída está no caminho do meio. Os budistas falam isso. O budista é metafísico, como todo religioso. Onde que é o caminho do meio? Quando você não sabe os extremos, como você vai saber o caminho do meio? Então, se o Platão tinha apontado uma tensão na democracia, que é essa tensão com a verdade, a vocação à retórica, né? E aí eu derivei disso a posição do Nelson, né? Relacionei com a posição do Nelson, que ele chama atenção para que a democracia é um regime de quantidades de opiniões desqualificadas, grosso modo, e que essas opiniões desqualificadas se impõem de qualquer jeito. Mas qual a solução para isso? Fazer um sistema que só PhD volta? Ou um sistema que só empresário vota? A gente já teve isso no passado. Também não era muito bom. A solução é que todo mundo vota e o voto de todo mundo tem o mesmo direito. Mas também dá nisso. Isso é uma tensão da democracia. Não tem solução isso. Se você eleva o nível de educação, que não é uma má ideia, independente do debate da democracia, o nível da educação pode levar a noções de votos conscientes distintas. Noções distintas do que é voto consciente, como eu estava falando, como eu estava dando exemplo, né? Quando o Ailton Tocqueville fala do conflito entre liberdade e igualdade, né? O Tocqueville também fala do caráter tagarela. Outra coisa que o Tocqueville fala de uma tensão na democracia é o seguinte: como no regime democrático as pessoas são todas iguais, né, perante a lei, na origem, a diferenciação está na mão delas. Como elas vão fazer a diferença na vida delas. E esse modo como elas vão fazer a diferença na vida delas, a democracia moderna, e isso faz com que elas sejam mais estressadas e apressadas. É claro que alguém vai dizer assim, ah não, você está falando da democracia liberal de mercado. Tem outra? Historicamente não tem outra, tá? A única democracia que a gente conhece é liberal de mercado. Existe aparentemente uma relação intrínseca entre liberdade de ação econômica, liberdade de comportamento moral e liberdade política, que a gente não sabe direito onde as três se pegam. Quando você corta uma, você fere a outra. Por isso que os regimes socialistas todos, que chamavam democráticos, caíram todos no buraco ridículo. Porque na hora que matou a liberdade econômica, matou todas as outras liberdades. Inclusive porque para manter a pessoa fora da liberdade econômica tinha que cercear ela de todas as formas, né? Isso acontece, por exemplo, quando você começa a querer cercear o humor. Liberdade é uma desgraça. Quando você começa a pôr limite nela e precisa, sempre dá problema, né? Recentemente eu tive uma polêmica, das que eu já tive algumas na coluna, mas essa é a função do colunista, levantar a temperatura do jornal, né?
Eu tive uma polêmica porque eu falei que quem era a favor de censura politicamente correta no humor deveria ser a favor da lei que proíbe piadas com Jesus. Se eu não posso fazer piada com X, eu não posso fazer com Jesus também. Por que não? Se eu proíbo o humor com alguma coisa, eu tenho que proibir o humor com tudo. Porque se eu limito a expressão sobre alguma coisa, por que eu não vou limitar com outra coisa? Isso no meu segundo momento aqui, eu quero me ater ao Brasil e me ater ao fenômeno que eu tenho me ocupado há algum tempo, que é o fenômeno do crescimento evangélico do país. E o impacto que isso tem na democracia representativa que é a nossa, tá? Mas só um passo para trás, essa pressa que o Tocqueville fala, que caracteriza a democracia, lá em 1831, hein? Americana, hein? Falando lá de trás. Ele fala que os regimes modernos são muito apressados, né? A democracia americana era muito apressada. Você imagina o que é pressa em 1831? Imagina, eu moro em São Paulo, eu sei o que é pressa. Você está sempre atrasado, você nunca chega no lugar que você tem que chegar, você não tem tempo. Se você tem muito tempo para almoçar em São Paulo, sua vida está dando errado. É uma coisa para você se preocupar, né? Muito tempo de almoço está dando errado sua vida, né? Então assim, mas em 1831 ele percebe, ele diz que os povos democráticos correm de um lado para o outro, né? Ele inclusive chega a dizer, olha o que ele fala, eu vou citar meio de cabeça, mas fiel ao texto, volume 2, Democracia na América, volume 2, ele diz assim: é impossível encontrar um lugar tranquilo o bastante em meio ao movimento da democracia americana para as complexas combinações da inteligência. Vou repetir. É possível encontrar em meio ao movimento da democracia americana um lugar tranquilo o bastante para as complexas combinações da inteligência. Ou seja, quando você está correndo de um lado para o outro, a ideia de que você vai produzir visões complexas de mundo é pouco provável. Você está correndo de um lado para o outro. Então, a possibilidade de que uma sociedade muito competitiva vá produzir gênios políticos democráticos que votam conscientemente não é muito provável. De novo, com isso eu não estou dizendo que existe outro regime melhor. Eu repito isso o tempo inteiro, porque a gente vive a democracia é um regime, nós somos muito ofendidos, todo mundo se ofende com tudo, né? Hoje em dia é uma coisa muito comum isso. Às vezes dá até um certo preguiça, né? Sempre tem alguém que acha que você falou isso e isso é contra aquele grupo de 2,5 pessoas, né? Então assim, mas eu estou dizendo isso porque minha proposta é pensar um pouco as questões estruturais do regime democrático representativo. Não é fazer com que a gente perca a fé na democracia, mas a palavra perder fé é uma palavra teológica, né? Quer dizer, fé na democracia significa uma relação de fé. É claro que no meio disso tudo, o debate, alguns podem dizer, quando eu estava comparando o PhD ao empresário, grosso modo, que o debate é sempre ideológico. Se o debate é sempre ideológico, ou seja, tem grupos de forças dentro da democracia, é porque, obviamente, a democracia é um regime de quem convence quem ganha mais pessoas para votar naquilo que você quer. Certo? Então, assim como é bom, se você é uma pessoa de fé, não ser uma pessoa que qualquer, sei lá, ministro religioso te engana, ou é bom você não ser uma pessoa fanática, né? Eu acho bom não ser fanático. Né? Então, não ser muito obcecado por aquele regime religioso.
Eu também acho saudável que a gente entenda que a democracia é nosso melhor regime até hoje, mas que ela tem uns problemas, e alguns aparentemente insolúveis, né? Porque assim, você pensa, por exemplo, um país como a Noruega. A Noruega tem 4 milhões de habitantes, culturalmente hegemônica, começa a ter um pouco de imigração, basta ter muita imigração que vai com a pau, né? Tem pouca imigração, culturalmente hegemônica, muito rica, frio pra cacete, então ninguém normal quer ir pra lá, fora os que já nasceram lá. Então, é muito fácil você falar de um grande regime com a grande classe média. Muito fácil. Então tem essas questões também, que é uma tensão teórica na filosofia que pensa a democracia. A democracia é um regime. O nome que apareceu na Grécia, que se referia a uma reunião de condomínio grande, certo? Que acabou na Grécia, que depois foi retomada, grosso modo, a partir da filosofia do século XVIII, começou-se a pensar, certo? Que um grupo econômico que estava querendo meter a mão no poder, porque já pagava a conta, conhecida como burguesia, gostava da ideia da ampliação do poder, certo? E aí esse nome democracia, que foi um nome que estava escrito em livros, virou uma coisa óbvia. Todo mundo fala em democracia. Os comunistas diziam que eles eram democráticos. Cuba acha que é democrático, os Estados Unidos acham que é democrático. Então, veja, há uma instabilidade na concepção do regime, né? Eu gosto de pensar na democracia como um regime institucional, em que as instituições são fortes em detrimento das pessoas, e que, além de votos, você tem corpos intermediários e aquilo que a gente chama em filosofia política de checks and balances. Quer dizer, você tem o tempo inteiro checagem de um poder pelo outro, você tem poderes limitados. Estou dizendo agora o que eu acho que é um sistema democrático interessante, né? E tem aquilo que é assim, uma democracia me parece interessante quando o indivíduo pode tudo, menos o que a lei proíbe, e o Estado não pode nada, menos o que a lei permite. Ou seja, em que o indivíduo tem prevalência sobre o Estado. Eu acho esse o modelo de democracia mais interessante. Mas isso não significa que esse indivíduo não seja o pessoal do Nelson, certo? Que a gente estava falando. Ou que isso tudo não seja decidido também a partir de propaganda. Então veja, algumas pessoas falam, não, porque a propaganda política atrapalha a democracia. Eu pessoalmente acho que devia acabar com a propaganda de graça na mídia, que atrapalha a grade, a gente fica doido por causa da propaganda política, e acho que os caras deviam pagar, já que está querendo usar a mídia. Paga como todo mundo usa para pagar a mídia, para usar a mídia, né? Mas é muito difícil você falar de democracia sem propaganda. Então, o que existe é um certo grau, né? Você não pode mentir muito. Você mente muito. Então, a diferença entre verdade e mentira é um gradiente, não é um corte. É um gradiente. Você mente muito, fica muito descarado. Agora, você só pode falar a verdade. Vou dizer um exemplo de verdade. O Brasil estava quebrado. Isso era uma verdade, né? No sentido da observação, tanto que a gente está pagando a conta. Ou seja, dizer a verdade total era dizer o Brasil está quebrado. Dizer a não verdade completa é dizer não está quebrado, está ótimo e eu vou melhorar ainda mais, certo? Agora você tem um gradiente aí no meio. Se você disser o Brasil está quebrado e as medidas vão ser muito ruins, você não ganha voto de ninguém. Então você tem que dizer, talvez tenha algum problema, mas se você votar em mim, eu vou solucionar sem tanto sofrimento assim, mantendo todos os direitos sociais. A economia sempre vai para o saco quando você está fazendo propaganda, né? Ou, do outro lado, vocês dizem, está tudo lindo e maravilhoso e eu vou continuar a melhorar cada vez mais, né? Ou seja, você tem gradiente nisso daí. Então, não adianta ter esperança
de uma democracia em que no centro dela não esteja atividade de marketing e propaganda, porque isso é mais ou menos como esperar, no fundo do seu coração, que Papai Noel exista. É a mesma coisa. Ou então que seus pais não transaram e foi a cegonha que trouxe você. Não existe olha, numa sociedade como a nossa, em que existe uma distância entre os atores que a compõem e os cidadãos, né? Uma sociedade como essa, quer dizer, é muito difícil que você tenha uma certeza muito clara, muito cristalina acerca do que é verdade ou não. Uma outra coisa que eu acho interessante para a democracia funcionar é quando você tem, eu acho que é mais claro do que a tal da educação, é quando você tem riqueza. A riqueza põe a democracia para funcionar melhor. Por quê? Porque quando tem riqueza, tudo fica mais fácil. É que a gente está tão acostumado com a riqueza do século XVIII para cá que a gente perdeu um pouco a noção, né? Que a economia vem crescendo do final do século XVIII. Outro dia uma amiga falou assim, não, para mim, as crises do capitalismo, de vez em quando o capitalismo tem uma crise, mas ele não teve crise nenhuma que acabou até hoje, né? Então a economia só vem crescendo do final do século XVIII para cá. E eu acredito que essa questão econômica, na realidade, ela talvez seja um caminho mais interessante para pensar as tensões da democracia do que um debate teórico sobre modelos políticos utópicos da sociedade. Por quê? Porque se você observar as pessoas no dia a dia, elas agem de forma econômica na sua vida. É mais ou menos como alguém que fala que alguém demite pessoas da empresa e não vale nada, porque tem que cortar custos. Mas na hora que tem problema de financeiro, demite logo a empregada. O que ela está fazendo, se não é um ato econômico básico? Né? Demite logo a empregada. Então, assim, essas relações econômicas, elas me parecem mais interessantes como referência para pensar problemas da democracia do que propriamente modelos utópicos. E aí vem mais uma tensão que me parece da democracia, que é derivada um pouco do que o Tocqueville dizia do dogma, que é a ideia de que você pode imaginar. Recentemente eu tive um debate sobre isso, que você deve ter utopias para pensar a democracia. Eu penso o contrário, eu acho que a utopia só atrapalha. Eu acho que o mais interessante é lidar com a realidade enquanto tal. A utopia normalmente faz você gastar dinheiro demais que você não precisa, certo? Cria ainda mais confusão na visão das pessoas, né? Tem uma outra tensão na democracia, o ressentimento. O ressentimento é uma característica crescente, né? Quando eu estive aqui alguns anos atrás, eu falei com vocês sobre isso. Na época eu estava lançando o livro Era do Ressentimento, e dizia que o ressentimento é uma categoria que ainda não foi bem utilizada na filosofia política, mas já está começando a ser usada em sociologia e política, né? Essa ideia de que na sociedade moderna de massa, o sentimento de invisibilidade e o ressentimento, ele gere muito, inclusive determina voto e percepção de mundo, né? Quando você está bem na fita, você tem a tendência a achar que as pessoas devem ser livres, trabalhar como quer e buscar seu sustento. Quando você não tem horizonte nenhum na vida, talvez você ache melhor que alguém pague salário para você e seja obrigado a te pagar FGTS. Certo? Quer dizer, é muito difícil numa sociedade democrática de mercado não surgir ressentimento. E o ressentimento vira política, né? E a gente tem visto muito isso no Brasil, em termos políticos, o ressentimento. Então, assim, essas questões todas, que são questões mais estruturais da tensão da democracia, no que eu acho elas importantes, né? Independente do aspecto teórico delas. Eu acho ela importante para você ter um debate sobre democracia e sobre política um pouco menos, digamos assim,
acirrado ou um pouco menos apaixonado e ter um olhar para a democracia de uma forma um pouco menos encantada com ela, apesar de que ela é um regime menos ruim que a gente tem, né? Dizem que o Winston Churchill dizia que cada vez que ele conversava com um eleitor, ele desacreditava na democracia. É o mesmo argumento do Nelson. Isso não significa que tem uma opção melhor a ela, né? Então é mais ou menos como quem diz, uma mãe que a filha reclama muito dela e a mãe diz assim: ó, minha filha, não enche o saco porque eu sou a única mãe que você tem. Então, aprenda a viver com a única mãe que você tem, né? Esse um pouco de desencantamento, é claro que alguns vão dizer, não, esse desencantamento serve a forças conservadoras, né? Por quê? Porque existe a possibilidade de mudança. Tem uma outra tensão na democracia que eu também quero falar para vocês, nessa chave da democracia mais, digamos assim, profunda, que é a seguinte: você tem duas teorias políticas, grosso modo. Você tem uma que se vê como progressista e uma que se vê como conservadora. A conservadora entende que é melhor ir devagar com o andor, com o santo, porque o andor é de barro, é o contrário, coisa de mineiro, não lembro qual é o ditado, mas é assim: vai devagar, não inventa muita coisa, porque a gente não sabe direito como as coisas funcionam. Essa é a mentalidade conservadora em política. O progressista entende o seguinte: essa fala do conservador é unicamente porque ele quer conservar a fazenda dele, certo? Existe na posição conservadora, que é na realidade um ceticismo com relação à posição progressista de mudança, um risco, que é uma tendência à inércia, que é um risco mesmo, uma tendência a teogeniza qualquer mudança, a não querer olhar os problemas e querer repetir modelos que não servem mais. Isso é um problema da tendência conservadora. O problema da tendência progressista é achar que, por exemplo, eu saquei os problemas da sociedade e eu vou pôr em prática tudo o que acontece e como as pessoas devem viver. Ou seja, enquanto que a posição política conservadora tem um risco de virar inercial, a posição política progressista tem um risco de virar delirante e começar a imaginar mundos que não existem. Isso é uma tensão. E eu acho, na realidade, o Alain Touraine costumava definir a democracia como, eu acho uma definição interessante, como um sistema cuja missão das instituições é institucionalizar as tensões e não deixar que nenhuma tensão estabeleça uma ruptura das instituições. Então as instituições não existem para fazer com que você tenha fé no mundo. As instituições não existem para que você ache que existe um sentido na história. As instituições da democracia existem para manter as tensões organizadas e dentro de uma briga com regras. Isso é uma ideia daquele sociólogo francês Alain Touraine que eu acho bem interessante. Portanto, e nesse sentido o Brasil tem andado bem. Apesar de que o pau está comendo, as instituições estão, né, até agora se mantendo, né? Agora eu queria tocar no assunto, não vai dar tempo de aprofundá-lo muito, mas é assim, aí no caso do Brasil, uma das tensões que eu acho que tem na democracia brasileira nos próximos anos e que não recebe muita atenção, apesar de que tem recebido atenção da mídia e muita gente com susto, é o crescimento dos grupos evangélicos no Brasil. Aparentemente eu não estou falando de política, mas estou. Você já tem aí em torno de 22% da população brasileira evangélica protestante, grosso modo, né? O Brasil está passando por uma revolução protestante agora. Porque os Estados Unidos foram fundados na revolução protestante. Primeiro com os calvinistas no leste, depois com os metodistas no oeste. Os protestantes são focados, obcecados, organizados,
tem uma certa intolerância com relação a outras crenças, tem uma característica, uma vocação natural ao liberalismo popular, como se fala, porque uma igreja, para um protestante, é um cinema vazio, sem cadeiras de plástico, um microfone e 30 bíblias, e alguém que pregue. Então, os protestantes, eles têm uma vocação natural ao crescimento econômico. Onde eles se instalam, a economia cresce. E é o que está acontecendo no Brasil, onde eles estão. E aí, de repente, alguém fala assim, não, porque o Congresso brasileiro atual é o mais conservador da história. Os protestantes, eles normalmente associam essa característica de liberalismo econômico a uma característica de conservadorismo moral muito forte, que aparentemente parece um absurdo e que pode vir a ser um absurdo, como aconteceu nos Estados Unidos. Em algum momento essa corda fecha ou ela fica muito dura e fica meio fundamentalista, né? Mas isso a gente está começando a sentir no Brasil. E aí, claro, tem gente que entra em pânico e fala, não, vão obrigar meus filhos a ler a Bíblia na escola. Os protestantes não têm vocação a querer acabar com a democracia. Pelo contrário, os protestantes sempre defenderam a democracia, né? Porque eles sacaram que uma hora pode ser eles o poder, outra hora pode ser outros. E a melhor coisa que existe é manter o governo fora da religião. Mas, como a democracia é um regime numérico, certo? E quando você, assim, só falta um salto, os evangélicos se organizarem ao redor de uma pauta e começarem a trabalhar juntos. Então, quando se fala, não, a Câmara Brasileira, o Parlamento agora em Brasília é o mais conservador de todos os tempos, é porque os protestantes, eles são muito competentes em tudo que eles fazem. São muito ágeis, né? Assertivos, inclusive na fé que eles têm. Católico, inclusive porque a maioria, então, né, é meia boca, né? Aquela coisa meio devagar, assim, tem toda uma hierarquia em jogo. Estou falando do ponto de vista da movimentação. Então, assim, eu queria pontuar eu estava falando de intenções gerais da democracia que se manifesta no Brasil, no sentido de fazer uma reflexão um pouco cética, na verdade, sobre a democracia, que eu estava fazendo com vocês. Mas essa outra questão que eu queria levantar como, olha, isso é um problema no horizonte a médio prazo da democracia brasileira. E que a gente está começando a acordar agora com isso, né? E tem uma outra característica. Os grupos religiosos tendem a ter mais filhos e a manter os filhos dentro do grupo quanto mais fechado é o grupo. Os evangélicos trabalham melhor as redes sociais. Na hora que eles se organizarem plenamente, eles vão trabalhar seus candidatos e é possível que a gente tenha em algum tempo um presidente evangélico. Certo? E veja, eu não digo isso de nenhuma forma do tipo, ai que horror, nada disso, né? A gente já teve algum tipo de presidentes e presidentas, quer dizer, eu não estou entrando nesse mérito, não estou querendo dizer que é um monstro, só estou falando numericamente, é possível, na batida que vai, a gente vai ter um presidente evangélico, em algum momento a médio prazo, né? Então, assim, e isso daí, quer dizer, quando você associa ao manuseio das redes sociais, tem uma coisa que é assim, quando você estuda a relação entre grupos religiosos e redes sociais, quanto mais hierarquia vertical, mais lenta é a apropriação das redes sociais. Por quê? Porque os grupos ficam submetidos a emissores oficiais, o site do Vaticano, o Face do Francisco, o Twitter do Papa ou do Bispo. Quando você, nos grupos evangélicos, que a hierarquia é mais horizontalizada e dispersa, o uso das redes sociais é muito mais ágil, eles são muito mais ágeis. E eles têm se apropriado de ferramentas e redes sociais com muito sucesso. Por exemplo, sites de relacionamento, que eu chamo de Tinder para Jesus. Eu tenho alunos na PUC que pesquisam
O maior de todos chama-se Amor em Cristo. Tem 2,5 milhões de seguidores. Já fez um monte de casamento. Os donos não tem nada a ver com Jesus. São 3 caras da Tijuca, no Rio de Janeiro, que tiveram uma grande ideia e estão cheios de dinheiro. Certo? Altos patrocinadores. Né? Você pode ser um aderente sem direito a, na realidade, arrumar namorado ou namorada, ou você pode ser um aderente com direito pagando. Agora, mesmo se você imaginar que alguém paga por mês R$1, faz a conta. Certo? E que não é esse o valor. Vamos fazer uma conta conservadora. Então, esses sites de relacionamento, né? Os protestantes em São Paulo, evangélicos, já tinham lançado games em que Jesus combatia o demônio há 15 anos atrás, em que você era Jesus e você ficava perseguindo o demônio. Né? Então, a apropriação das redes sociais, que é uma ferramenta fundamental no mundo contemporâneo, fundamental para o bem, para o mal, para tudo que existe, né? Que a gente não sabe direito o impacto dela ainda, qual é o impacto que ela vai ter, mas essa apropriação, ela, no caso dos evangélicos, quando você vê, por exemplo, esse uso dos sites de relacionamento, né, das ferramentas de relacionamento, mostram como, na medida em que você pode montar um site desse sem ter que ter o símbolo do bispo, você vai lá e monta. O que o menino quer é uma namorada que aceite Jesus que nem ele, e vice-versa. Ele não quer mais nada, é só isso que ele quer. E aí ele encontra e sai, e tem amigos, aí começa, e aí a vida fica feliz. Porque para a vida ser feliz, ela é meio besta mesmo. Se ela ficar muito longe de besta, complica enormemente. Tem um monte de problema, um monte de dúvida, né? Eu tenho sempre essa impressão que você só tem muitas certezas quando você lê pouco. Quando você começa a ler muito, você começa a ter dúvida. É a mesma coisa, quanto mais jovem você é, mais certeza você consegue ter. Depois que o tempo passa, né, aquela ideia de que a vida é preta ou branca, ela é meio cinza. Né? A gente confunde o fato de que a gente tem que posar de quem sabe para os filhos com o fato de que a gente de fato sabe. É muito mais fácil você ter certeza das coisas aos 17 do que aos 67 ou 57. Né? Esse tipo de sabedoria que vem com certa saturação da vida, no sentido químico, né? Saturação, né? Então, assim, portanto, eu queria fechar com essa referência, porque esse é um tema que normalmente só se fala dele como lamento, mas a gente não está prestando, é claro, a gente tem estudado isso, né? Mas, assim, não é uma coisa que aqui no Brasil a gente se tocou ainda. Na batida que vai, 50 anos, evangélicos engolem o Brasil. Fácil, engolem o Brasil. Né? Eles começaram com o catolicismo devocional aqui embaixo. A Igreja Católica tomou decisões pastorais super políticas nos últimos 40 anos na América Latina. Então, em estudos de pentecostalismo, se fala que a Igreja Católica optou pelos pobres e os pobres optaram pelos evangélicos. Quer dizer, mensagem muito mais próxima, muito mais direta. Sabe assim, o filho está drogado, Jesus tira das drogas. Sabe? Uma coisa assim, muito mais próxima. Você pega uma mulher que sofre, que é pobre, que o marido bebe, que bate nela, que gasta o dinheiro dela com outras mulheres, leva para a igreja, cura. Cura. Eu sei que a gente tem dúvida disso, mas cura. Quer dizer, cura. Cura quer dizer, ele para de beber, para de bater nela, arruma um emprego, fica todo mundo feliz, os filhos ficam felizes, tem final de semana o que fazer, né? Eles vão para um churrasco juntos, ou pizza juntos, quer dizer, tudo bem, porque aceitou Jesus no coração. Religião tem um poder de mobilização muito forte, de organização e de sentido. E nesse sentido, sendo a democracia um regime de números, certo? Um regime em que as pessoas definem voto consciente a partir dos seus interesses, que vence quem é mais organizado, é possível que a gente veja, como já está vendo, um crescente impacto de grupos evangélicos na política. E eles têm uma tendência a
a uma visão moral bastante conservadora, mais do que os católicos latino-americanos no Brasil tradicionalmente têm. Então a gente tem uma tendência a ver um certo acirramento de debate moral no Brasil por conta disso. Grupos que começam a se bater por conta disso, né? E, bom, uma das questões centrais é, claro, ao redor de temas como sexo, né? Porque Freud já dizia que isso é um problema na cabeça de todo mundo, né? Mas a gente sabe que isso é um assunto que ocupa muito o universo cristão evangélico, né? Essa preocupação em cuidar, cercear, fechar, né? E aí a gente tem, quando saiu aquela coisa lá do Jesus, a proibição de piadas com Jesus e tal, o que a gente percebe ali? Os grupos politicamente corretos, eles têm usado constantemente o argumento de que você não pode falar determinadas coisas porque é contra a dignidade de X, Y ou Z. O que os grupos evangélicos no Rio de Janeiro, onde eles já são muito fortes na política, o que eles estão fazendo é usando a mesma linguagem. Se vocês consideram que fazer piada com X é um desrespeito à dignidade, fazer piada com meu Jesus também é um desrespeito à dignidade. Então, o que a gente vai ver vai ser muito engraçado, porque os grupos evangélicos provavelmente vão se apropriar do conceito de politicamente correto. E eles vão começar a usar o conceito de politicamente correto aplicado a eles. Eles como vítima de preconceito. A palavra já está feita, evangelicofobia, né? Já tem gente usando essa expressão. Cristofobia, evangelicofobia. E veja bem, na democracia, a mulher de César, antes de tudo, tem que parecer honesta. Ela não precisa ser honesta. Antes de ser honesta, ela tem que parecer honesta. Obrigado. Vamos ver as perguntas. Ah, sim, claro, esqueci. Depois aqui nós vamos fazer o lançamento do meu livro, que é Politicamente Incorreto do Sexo. Esqueci de falar, né, um dos motivos de eu ter vindo aqui hoje, e que é um livro que discute o politicamente correto no mundo do sexo, especificamente. E esse livro foi fruto, eu escrevi o Politicamente Correto da Filosofia em 2012, que a Silvia falava, que foi o primeiro best-seller no Brasil, que ficou semanas no primeiro lugar e tal, abriu portas para outros livros de filosofia virarem best-seller. E eu tinha uma dívida, né? Uma dívida comigo de aprofundar esse tema no sexo, porque é uma coisa que eu discuto muito nas minhas colunas, e uma dívida para com as minhas leitoras, na verdade. Porque eu tenho muita leitora que fala comigo e manda e-mail e conta história. E as mulheres contam histórias, né? Caras discutem ideias, assim, ficam lá nas nuvens, assim. Eu sempre digo isso. O cara fala assim, não, porque... Então, o problema das drogas... Uma mulher fala, não, porque o meu filho que começou a usar maconha... A abordagem... E então eu resolvi escrever esse livro em que ele tem um pouco, né? Tem gente que acha que é guia do sexo. Teve um lançamento em São Paulo do livro, teve umas tribos muito interessantes o lançamento, assim, né? Mas o livro não é um livro erótico, né? Apesar de parecer. Ele é um livro em que eu critico o que eu chamo de novo puritanismo, que eu já falei na minha coluna algumas vezes, que eu acho que esse novo puritanismo vem do politicamente correto, né? Essa ideia de que você pode ter afetos arrumadinhos, que uma das coisas mais incorretas do mundo é um homem que gosta de mulher falar de mulher. E esse livro é esse. Eu assumo esse ponto de vista, que eu estou discutindo questões heterossexuais. E aí eu criei os personagens para facilitar a conversa e vou usando alguns filósofos e filósofas para levantar dúvidas, né?
apontar uma certa prevalência de um debate ideológico herdeiro do feminismo, que eu acho que às vezes tem mais atrapalhado a discussão sobre vida afetiva e sexual entre heterossexuais do que qualquer outra coisa. Principalmente no mundo tenso como o nosso, que os vínculos já tendem a ser meio líquidos, efêmeros e tal. Então, o livro é isso, ele tem umas partes que é engraçadas e tal, porque eu uso personagens, ficção, mas, apesar do que alguns dizem por aí, não é um livro erótico para você ficar sonhando com coisas. Apesar de que algumas partes você até pode sonhar, mas assim, ele é mais um livro de filosofia mesmo, discutindo essa espécie de censura, né, e esse puritanismo que eu reporto muito a muitas feministas, né, que geraram um novo puritanismo no mundo. Assim. É isso aí. Obrigado por me lembrar. Boa noite a todos, professora Ana do Brasil. Pondé, não tem como fugir da pergunta, várias perguntas em torno da questão do PT. Elas são várias, tá? E elas falam exatamente da sua crença no futuro do PT. Quer dizer, o PT acabou, o PT continua, o PT é hoje um partido de número, ele é representativo ou não é representativo na nossa democracia? Eu acho que ele é representativo. O PT teve uma importância grande na história da política pós-ditadura. Ele amealhou todo um grupo de pessoas que tinham uma crença num partido puro, honesto, né? Absolutamente santo. Eu acho que daí muita gente tem crise com isso. E eu acho que ele teve um papel importante também em trazer para a agenda discussões sobre esse tema de diferenças muito grandes dentro do país. Ele teve esse papel. Agora, se o PT tem futuro, olha, eu acho assim, eu acho que há risco, do meu ponto de vista, que o Lula ainda seja eleito em 2018. Depende do que acontecer até lá. Depende de como as coisas andarem até lá. Depende da capacidade que ele tiver de manobrar uma massa de pessoas pobres e desfavorecidas em certas áreas do país. Agora estou falando de uma questão muito imediata, né? Nesse sentido, acho que continua havendo risco, né? Porque eu acredito que a administração do PT hoje no Brasil só atrapalha. Agora estou dando a vocês a minha opinião. Acho que mas quem me lê sabe já o que eu penso. Só atrapalha, né? Acho que o PT pegou um Brasil arrumado, grosso modo, pelo Fernando Henrique Cardoso, e infelizmente, por conta de sua vocação populista e assistencialista, não conseguiu tocar para frente o que estava na mão quando ele herdou. Mas eu acho que ele está bastante enfraquecido, o PT, bastante enfraquecido. Continua em agonia. Não acho que porque a Dilma deu o Ministério da Saúde, que tem muita grana, para o baixo clero do PMDB, que garantiu o controle. Me parece hoje o legislativo saiu do controle do executivo. Saiu. A Dilma perdeu a mão, né? E ela perdeu a mão e por isso agora ela entregou o governo para o Lula, que é o novo presidente do Brasil, né? E para ver se consegue manter o PMDB na esfera do poder e consegue garantir a eleição de 2018. Só que eu acho que o PT ele tem um problema, ele tem uma contradição dentro dele hoje, que assim, de certa forma, a melhor coisa que podia acontecer para o PT hoje era a Dilma sair. Ele virava oposição de novo, e aí ele podia voltar ao que ele sempre fez, que foi acusar os outros de um monte de coisas e não fazer nada, né? Isso seria mais fácil, porque
o PT se mantendo no poder agora, ele corre o risco de qualquer um que estivesse no poder, do desgaste que vai significar esses 3 anos péssimos que o Brasil vai ter. Na realidade, me parece que o Lula faz a opção pela ideia de que a economia vai melhorar e ele vai conseguir emplacar em 2018 de novo. Mas eu acho que o PT é um partido importante, apesar de eu nunca ter votado nele, não concordar com ele. Ele é um partido importante na história do Brasil. Ele teve uma função importante. Agora, me parece que uma questão fundamental para o futuro dele é como se... E eu estou aqui na capital da Operação Lava Jato, certo? Então, assim, se eu sou daqueles que desconfia do fatiamento da Operação Lava Jato, desconfio, né? Acho que ela foi infeliz a decisão, mas a minha suposição, ela vai ser testada empiricamente. O meu enunciado, como aqueles que dizem que foi bom, é científico, porque se ela afundar nos próximos 6 meses, a prova de que o fatiamento foi para ela afundar. Se ela não afundar, está provado que eu estava errado e que foi bom o fatiamento. A gente vai ver isso acontecer, né? Mas essa questão, esse escândalo associado, que produziu um enorme passivo negativo para o PT, pode significar o fim do partido se o processo continuar para frente. Então, acho que não dá para garantir. Como a grande estrela da esperança, eu acho que ela está bem chamuscada. São várias perguntas agora também que contrapõem, tá? Nós temos aí 3 ou 4 perguntas que contrapõem o crescimento digamos assim, da bancada evangélica ao crescimento do islamismo no mundo, que não é também um regime absolutamente democrático. Quer dizer, como você vê essa possibilidade do crescimento islâmico, crescimento evangélico e as perspectivas para o mundo em relação a isso? Uau! De refugiados na Síria a evangélicos. Olha, veja bem. Primeiro, não acho que os evangélicos podem ser comparados aos muçulmanos em relação à cultura democrática de cada um deles. Os protestantes têm forte cultura democrática, no sentido de que eles não são defensores de teocracia, eles aceitam o jogo político. Agora, eles podem vencer eleições, né? Mas dentro do jogo democrático. E o islamismo, ele cresceu em regiões do mundo onde não existe essa cultura democrática muito forte. O que não significa que muçulmanos no Brasil não possam desenvolver cultura democrática. Eu sei que o Paraná também, a Folha fez uma matéria sobre cidades do interior do Paraná nos últimos meses, em que o número de mesquitas cresceu muito e você começa a ver pessoas, mulheres com véu, né, aqui no interior do Paraná. A Folha fez uma matéria sobre isso recentemente. Como por causa daquela região lá de Foz, né, o crescimento a partir de Foz. Então, em relação à cultura política, são 2 grupos bem diferentes, evangélicos e muçulmanos, né? O islamismo tem crescido no Brasil, principalmente em regiões periféricas. Em São Paulo, em bairros periféricos da cidade, ele tem crescido bastante. Ele tem, inclusive, um discurso de crítica social no Brasil, se associa a grupos ideológicos de esquerda, o que é uma coisa meio Malcolm X, assim, um pouco, né? Com certo Estados Unidos dos anos 70, 60, mas agora, os países onde o islamismo cresceu não são países de cultura política democrática tradicional. Então, tem inclusive um saudita que vive nos Estados Unidos, entre Inglaterra e Estados Unidos, chama Talal Assad, que eu gosto de ler, que ele costuma dizer que os ocidentais não entendem que para o mundo muçulmano não existe separação entre religião e Estado, porque não existe religião e Estado, o que existe é o Islã, que é uma coisa só, certo? Que é uma outra concepção de mundo, né? A gente fez a separação entre religião e Estado porque os europeus aprenderam
ou a pancadaria entre protestante e católico, né? E os protestantes venceram, apesar de que a guerra deu empate. O famoso Acordo de Westfália, aquilo que depois veio ser a Alemanha, 1748. A guerra deu empate, ninguém conseguia vencer, o outro estava todo mundo quebrado economicamente, morto de fome, não tinha mais homem para se matar, então eles entraram no acordo que deu empate. Eles fizeram uma série de acordos. Na realidade, espiritualmente, quem venceu foram os protestantes. Por quê? Porque os católicos é que sempre tiveram a vocação de achar que o Estado deveria estar submetido à religião, pela história da Idade Média, enquanto que os protestantes já nasceram submetidos ao Estado. Foi Lutero que foi defendido pelos 14 príncipes alemães, certo? E já foi defendido na medida em que, olha, a gente vai defender você, você obedece, tá? Então, assim, né? Antes de tudo, casa logo para quebrar com a sua condição de padre. E já casaram Lutero. Então, assim, então, o mundo islâmico ele não tem essa cultura democrática. O que isso pode causar na Europa, que é, na realidade, um grande laboratório, mais do que nós aqui, né? A gente sabe que tem problemas de assimilação dentro do sistema econômico. A verdade é que, normalmente, quando você tem gente do mundo muçulmano que migra para a Europa e que entra na cadeia produtiva, se afasta de uma cultura muito conservadora muçulmana. O que a gente observa, na realidade, é que normalmente o dinheiro liberta. Certo? O dinheiro liberta. O dinheiro é o maior libertador do mundo, não é Simão Bolívar, nem é Marx, certo? O dinheiro é o grande libertador do mundo. Como todo libertador, ele é meio violento, né? Ele é o grande libertador, é o dinheiro. Você começa a ganhar dinheiro, começa a trabalhar, e isso você começa a ter uma certa secularização de pessoas egressas de imigração muçulmana na Europa Ocidental. Mas quando você tem grupos desse universo que não conseguem entrar na cadeia produtiva, aí você tem um refluxo de comportamentos, inclusive teologias fundamentalistas. Então é uma questão econômica, mas a questão econômica não é porque o Estado tem que garantir coisas como alguns acham, não, é porque o mercado, à medida que ele vai incluindo essas pessoas, elas vão se libertando. O dinheiro é o grande libertador do mundo. Eu não sei como Chaves nunca mentia por isso. Quer dizer, para ele foi um grande libertador, né? Agora, então eu vejo dessa forma. Acho que são universos bem distintos, evangélicos, islâmicos, culturas políticas muito distintas. Agora, do ponto de vista de um comportamento moral, existe nos dois grupos uma tendência mais conservadora, mais fechada, ainda que diferente, certo? Os evangélicos são ocidentais. Eles não pensam em colocar a mulher com véu, nem que ela não trabalha, pelo contrário. Nos grupos evangélicos de classe média baixa, os dois trabalham bastante, inclusive para melhorar a renda da família. Então são dois universos bem diferentes. E a gente vai ver o que vai acontecer. Agora, a Alemanha recebeu esse número de sírios enorme, mas a Alemanha, eu venho estudando já há algum tempo esse assunto, eu falei aqui disso quando eu estava na Feira Literária de Curitiba, que é esse problema que na Alemanha você tem a taxa de fertilidade das mulheres alemãs é 1,4 filho por mulher, é muito baixa, e as mulheres sírias têm taxa de fertilidade muito alta. A Alemanha precisa de jovens sírios para pagar a conta da longevidade alemã chique, certo? Que a conta está estourada. Então é fundamental a recepção de imigração, fundamental, porque os imigrantes são pobres, as mulheres normalmente não trabalham, têm muitos filhos, porque inclusive tem pouco o que fazer, então normalmente tem mais filho, ela está por ali, o cara está por ali mesmo, então transa de novo, e aí tem mais filho, e esses filhos garantem a pirâmide invertida que tem nos países ricos, de pessoas mais idosas, aposentadas, que não produzem, e precisa de gente que paga a conta. Então, assim, esse é um argumento, quer dizer, não se trata de um argumento malthusiano, apesar de que ele é malthusiano, mas ele é um argumento evidente. Todo lugar onde há enriquecimento, as mulheres param de ter filho, porque elas começam a fazer outras coisas. Então, assim, portanto,
Muita gente diz assim, não, os alemães vão, daqui 15 anos, esses caras vão estar estourando os direitos na Alemanha, querendo direitos, e pode ter terrorista no meio. Não dá para saber isso. É claro que pode ter, mas não dá para dizer que pode ter. Eu acredito que quando essas pessoas têm a chance de melhorar economicamente, elas se afastam de práticas teológicas, fundamentalistas, fanáticas, mais radicais. Isso daí é muito provável. Agora a gente vai ter que ver para quê. Mas o Brasil ainda não é, a questão islâmica do Brasil ainda não é uma questão. E ainda tem mais uma coisa, se ela vier a ser, muita gente vai investir nos evangélicos como forma de enfrentamento dos muçulmanos no Brasil. Vai ser assim, tipo, voto útil. Algumas perguntas abordam a questão da desigualdade, da grande desigualdade no país e de formas que você veria como será possível, por exemplo, deixa eu ler alguém, qual é a forma de colocar os valores mais inclusivos neste capitalismo excludente. E eu quero juntar isso também com uma outra pergunta que vem a respeito da educação, né? Você é conhecido como um ótimo professor e um professor de sala de aula. Hoje aqui manifestou uma certa descrença em relação à educação. O que está atrapalhando? Se seria a questão dos professores politicamente corretos, etc. Não, vou começar pelo fim. Não, nada do que eu estava falando está atrapalhando o meu gosto pela educação. Não, de forma nenhuma. Porque o que eu gosto na educação é de estar no chão da sala de aula com os alunos. Eu não gosto do sistema, o MEC está acabando com a universidade, está enterrando a gente em burocracia, porque aí os burocratas ganham dinheiro sendo burocratas. E eu não acredito, por exemplo, que o Estado deva ser o avaliador da qualidade de ensino de coisa nenhuma. Acho que quem deveria ser são revistas, guias, ou seja, o próprio mercado. O MEC avalia as universidades privadas de uma forma draconiana, inclusive para combatê-las, porque elas competem o mercado com as universidades públicas. Então, mas nada disso atrapalha meu dia a dia da universidade. Eu entro na sala de aula e esqueço disso. O que eu disse foi que eu não vejo como evidente o fato que uma educação melhor leve a uma evidência de voto mais consciente. Inclusive porque pode produzir votos conscientes de formas diferentes. A minha atividade de educação é básica, eu dou aula para os meus alunos de cultura clássica, justamente para tentar escapar do blá 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 ideológico contemporâneo que a mim dá um sono terrível, né? Fora o fato que eu sou obrigado a discutir ele por razões profissionais, mas me dá um bote terrível esse povo politicamente correto, ideológico. Então eu prefiro ficar discutindo Dostoiévski, Shakespeare, sabe? Machado de Assis. E tem efeito muito bom. Os alunos acompanham muito bem isso. Então, eu já disse uma vez, eu vejo a educação como uma forma de você trazer o jovem para um repertório em que ajuda ele a compreender a sua humanidade. É assim que eu vejo a educação. Então, uma vez, inclusive, numa festa de final de ano, a gente estava falando de educação, professores reunidos falando de educação, que pode ser uma das coisas que mete medo, né? Professores reunidos falando de educação. Pior é se você aprofundar isso, você cada vez menos tempo de ler, cada vez falta de saco de assistir qualquer aula, porque está estourado. E agora com as burocracias do MEC, a pós-graduação já acabou há muito tempo, né? Cada vez mais. Uma vez eu escrevi isso na Folha, esse é um dos meus temas, que a única palavra que você não ouve num colegiado de pós-graduação é a palavra aluno. Você ouve relatório MEC, Lattes, Sucupira, pontuação, Qualis 1, Qualis 58, L4, L3. A gente sabe já há muito tempo que não importa. A graduação vai chegar uma hora dessa, com a pressão da burocracia em cima, relatórios e documentos e visitas. Você vive para servir essa máquina. Mas, nessa festa, então chegou uma hora, uma colega minha, professora, falou assim, mas Pondé, você não acredita na educação?
falei, não. Ele disse, mas então para que você é professor? Porque eu gosto. Isso é uma resposta estética, né? Como se diz em filosofia. Alguém te faz uma pergunta ética, você responde com gosto. Gosto. Significa que eu não estou nem aí? Não, não é verdade. Mas o que eu estava querendo dizer com a pedido da educação? Que eu acho que se põe tanta coisa em cima da educação, a maior parte dos professores nem sabe direito o que está fazendo. Ainda mais se for em escola menor, uma criança menor. Então a professora tem que ensinar tudo para a criança, como ela aprender a amar, como ela respeitar todo mundo, que todo mundo pode ser tudo, que a aula de matemática nem tem. Capital de Estado, então esqueça. Né? A educação é tanta coisa em cima, burocracia de um lado, do outro lado uma demanda de que a escola tem que ensinar. Imagina a professora tem que ensinar a você ter, isso no caso da Inglaterra, a criança, a LDB de lá. A professora deve ensinar a criança a aprender a lidar com seus sentimentos. Mas quem sabe lidar com os sentimentos? Só quem não tem. Agora, quem diz que a professora sabe lidar com os sentimentos dela? Então, assim, isso é típica mentalidade autoritária, estatista, de Ministério da Educação, que acha que aquelas 4 pessoas lá que defenderam teses na Federal e na PUC sabem tudo sobre o ser humano e sobre a educação, mas só põe em prática. Né? Aí, como isso domina o universo da produção acadêmica, decide o que é importante, o que não é, para onde vai a verba, aquele dinheirinho que circula ali, então isso acaba ganhando uma dimensão maior, me parece, do que a realidade. Então, não é que eu deixei os professores politicamente corretos. Os professores politicamente corretos me atrapalham muito do ponto de vista da política institucional. Você sabe que às vezes a universidade é 80% política institucional e o resto. Né? Mas do ponto de vista do ensino de sala de aula, não. Mas eu acho que talvez aqui 30 anos tenha desaparecido totalmente a preocupação com o ensino de sala de aula. Vai desaparecer do mapa essa preocupação. A preocupação vai ser toda burocrática, é a tal da medição da produção irrelevante, cada vez mais. Né? Artigos que ninguém lê, ou para 4 pessoas que leem, que concordam com você. E aí, às vezes, eu sinto que a universidade ficou um pouco fora da realidade. Eu respondi, ou eu pulei? O que eu respondi é, por fim, esqueci do começo. Tá bom? Vamos à última pergunta, e eu também vou associar várias perguntas, porque a ideia seria que pudesse responder o máximo possível nestas apenas, mas há uma preocupação com a sua visão sobre Cuba, essa aproximação de Cuba com os Estados Unidos, e, por outro lado, alguns parecem se preocupar com a situação dos médicos brasileiros, né, que foram muito censurados nessa questão de se trazer médicos de Cuba, né, o programa Mais Médicos aí do governo. Como é que você vê isso? Então, seria Cuba, aproximação dos Estados Unidos e a questão dos médicos brasileiros. Olha, eu acho muito bom que Cuba esteja se aproximando dos Estados Unidos, porque hoje Cuba é uma espécie de parque temático para jovem rico de país rico e brincar de socialista enquanto eles vivem mal. Isso que é Cuba. E para professores em países onde ele consegue comprar frango no Carrefour, certo? Quando ele está a fim de comprar frango, poderem ficar falando para os seus alunos que Cuba resiste ao capitalismo. O discurso de alguns professores sobre Cuba me lembra uma piada que se conta muito na Inglaterra sobre a Primeira Guerra. Que os ingleses, porque a Primeira Guerra foi lutada toda dentro da França, né? Que os ingleses falavam durante a Primeira Guerra: a Inglaterra resistirá até o último francês. Quer dizer, deixem que os cubanos vivam mal, acreditando numa ditadura, comendo mal e vivendo enterrado no mercado negro de produtos, com uma economia absolutamente disfuncional e doente, miserável, para que, aqui no Brasil não é só o Brasil, para que jovens aqui que estudam, sei lá, cinema, televisão, ciências sociais,
vão brincar nesse parque temático de miséria, certo? Às custas, aí depois voltam para cá, e aí vão comer seu frango, né? Vão comer sua salada, trocam por dinheiro, não tem que pegar vale XYZ. Eu acho uma vergonha a forma como muitos colegas meus e outros defendem Cuba. Eu acho uma vergonha isso. É uma das provas de que, às vezes, o mau caratismo toma conta de qualquer discussão dentro de sala de aula. É ridículo isso. Então, eu espero que essa aproximação com os Estados Unidos aconteça e que os cubanos consigam ser infelizes como todos nós. Ah, só vale dinheiro. Ah, veja, com relação à questão inclusiva da educação, veja, eu acho que o capitalismo, com todos os problemas, é o sistema mais inclusivo que existe. Eu não acho que o capitalismo é um sistema que exclui. Eu acho que exclui é o sistema socialista. Exclui todo mundo de qualquer possibilidade de melhora de vida, e isso é historicamente evidente. Basta você não ler livro de história que não conta história tal como aconteceu, certo? Então, assim, o capitalismo é um problema, um monte de coisa. Na realidade, uma das críticas que eu faço muito à ideologia de esquerda é porque ela atrapalha a gente pensar os problemas que a gente tem, que são muitos. É claro que o capitalismo ele produz diferenças, desigualdades, mas olha, apesar de que um dia um colega meu falou isso, eu achei muito interessante na Folha, ao invés de ficar se preocupando se 1% da população tem 15 Rolex, a gente devia perceber que onde tem sociedade de mercado, as pessoas conseguem comer frango e ir ao cinema mais fácil. E não ficar dizendo, não, 1% do mundo tem 15 Rolex. O que importa isso? Certo? Se você tem uma gama de população enorme que consegue comer frango, ir no cinema, pegar ônibus, comprar um carro, comprar um remédio, o que importa se 1% da população? É impressionante como essas discussões tomam a nossa cabeça assim como uma coisa assim, tipo Deus Thor vai descer com o seu martelo, uma coisa meio assim, parece uma história meio mítica, né? Então, eu acredito, eu acho que foi talvez seja a única grande coisa que o Obama vai deixar como legado, porque o governo Obama foi um fracasso total. Eu acho que essa é a grande coisa que ele vai deixar como legado de fato importante. No Afeganistão, na Síria agora ele está numa saia justa danada, porque se o Putin virar o jogo na Síria, vai ser uma humilhação para o Obama, mas uma dimensão, né? Assim, vai ser muito triste o ocaso, né? Mas o caso de Cuba eu acho que é importante, não por causa dos Estados Unidos, o que Cuba importa para os Estados Unidos hoje, na Guerra Fria importava, hoje não tem por que barrar Cuba, né? Pelo contrário, deixa os cubanos circularem e dinheiro para Cuba, tudo vai melhorar em Cuba. Normalmente quando o dinheiro chega, todo mundo fica feliz. Os que têm mais ficam mais felizes, os que têm menos ficam menos felizes, mas todo mundo fica mais ou menos feliz, certo? E agora, com relação aos mais médicos, eu entrei nesse debate na época, porque eu achei que havia uma discussão. O ministro da Saúde da época fazia parecer que se você criticasse isso, houve uma espécie de enxovalhamento da classe médica. É típico do período em que a gente vive. Se você critica alguma coisa do governo do PT, é porque você é elite branca, alienado, tem 10 carros. Não, você está querendo que as pessoas sofram e morram. Esse discurso dá um sono, meu Deus. Quer dizer, só porque, de fato, o número de críticas técnicas com relação a mais médicos, o mito com relação à medicina cubana, e quem diz isso é um amigo meu, o Paulo Saldiva, médico da USP, colega do Jornal da Cultura, a gente já teve chance de falar disso várias vezes, que está muito longe de ser um defensor da sociedade de mercado, assim. Ele fala com todas as letras, né? E não só ele. A medicina cubana como grande medicina é um mito. É um mito. A medicina cubana não é uma grande medicina. Me diga uma coisa, como você consegue fazer uma grande medicina sem dinheiro hoje? Aonde? Em que lugar? Em Marte, talvez, que descobriram que tem água. Aqui não existe. Medicina, grande medicina sem dinheiro não existe. Nem que seja medicina para campanhas epidemiológicas. Tem custo.
Então, essa história dos médicos cubanos... E tem mais uma outra coisa, né? O acordo que o Brasil fez com Cuba é um acordo quase de escravidão. Onde já se viu, o cara trabalha e o dinheiro vai para Cuba. Quer dizer, é um escândalo como em nome de uma suposta teoria ideológica, blá, 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 você concorda com o sistema de trabalho. Se fosse aqui, tinha 20 advogados trabalhistas processando o cara. Mas como é Cuba, pode. Então... Agradecemos ao Dr. Luiz Felipe Pondé pelas suas brilhantes palavras, que com certeza nos ajudam a refletir também sobre o país hoje. Suas ponderações foram extremamente pertinentes. Agradecemos ao Clube Graciosa, agradecemos ao Unibrasil Centro Universitário, a Pnei Brit, que esteve conosco, assim como a biblioteca da instituição e o Chaim, que nos apoiou também, assim como a editora Leia, né? E os livros estão à venda ali na entrada. O nosso autor irá agora para autógrafos e o coquetel estará sendo servido ao lado. Obrigada a todos, boa noite.